Olá, amados, tudo bem com todos? Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Aqui quem vos fala é a evangelizadora irmã Michele, eu sou a esposa do irmão Hugo. E hoje, com muita alegria, eu gostaria de estar dividindo com vocês uma experiência de vida, trazendo mais um testemunho da minha vida. Sabemos, amados, que somente Deus conhece os planos que Ele tem para a sua vida e para a minha. E tenha certeza que todos são planos perfeitos para o bem de nossas vidas. São planos que nos abençoam, edificam, fortalecem e que cada vez mais nos dão vida e vida abundante. Eu não sei sobre a sua vida, eu não sei o que você está passando, o que você deseja e quais são os seus problemas, mas talvez você pense que é difícil acreditar que um Deus com boas intenções planejaria cada parte de vida que você viveu até aqui. Mas e se a definição de Deus de bom for diferente da nossa? Quando eu digo que os planos de Deus são para o bem, não estou falando sobre a definição de bem-estar de um mundo confortável, fácil e bem-sucedido. Mas eu estou falando sobre o bem descrito que está lá em Romanos, o capítulo 8 e o versículo 28, que nos diz: sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. O bem pelo qual Deus trabalha é um conceito generoso, frutífero e consolável, que nos refrigera na certeza de saber que o Senhor age em nosso favor, sempre e constantemente em prol de uma boa obra. Deus usa as nossas falhas para nos tornar dependente dele, o nosso Pai Celestial. Ele usa as nossas rejeições para nos tornar cheio de graça e verdade. Ele usa as nossas falhas, as nossas faltas de controle para nos transformar em guerreiros de oração. Ele quer usar o que você está passando também, amados. Quer usar você e eu para que seus planos alcancem outras vidas. Deus nem sempre usa as pessoas mais fortes, inteligentes ou famosas para fazer grandes obras. Então, amados, deixe-me perguntar a você, como é que Deus poderia usar o que você está passando nesse exato momento para torná-lo mais à semelhança de Jesus? Sim. Vejamos, fazendo exatamente da sua história de vida, em meio às lutas que você vive, uma experiência de fortalecimento transformadora, que o tornará um instrumento para o bem na vida de outra pessoa. Aí você pode até me questionar, mas irmã Michele, eu não sou capacitada, eu não sou capacitado, eu não poderia ser usada para trazer salvação ou edificar a vida de alguém, pois eu não tenho sabedoria, eu não tenho dons, eu não sei pregar, eu não sei falar bem, eu nem conheço a Bíblia assim tão bem. Mas, amados, escute só o que eu tenho a lhe dizer hoje. Deus usa quem Ele quer e usa pessoas simples que muitas vezes não sabem nem falar exatamente os pequeninos. E também ao longo da Bíblia, nós vemos vários exemplos de pessoas com falhas, dificuldades, sendo usadas grandiosamente por Deus. Aleluias! Em muitas vezes em minha vida, amados, eu fui prova dessa experiência viva.
Eu passei por várias situações difíceis, as quais eu não compreendendo e não entendendo, e também não estando preparada, e nem me achando até capacitada, em meio às tribulações, fui escolhida e me tornei um instrumento de Deus, usada para edificar a vida de outra vida. Amados, foram várias maneiras e muitas delas dolorosas. Uma delas eu gostaria aqui relatar a vocês agora. Estando eu gestante, era minha primeira gestação. Aguardava o tão esperado nascimento de minha filha, como toda mãe que se prepara, ansiosa, alegre, ela parte então para a maternidade. Era ainda o parto planejado, agendado, e seria então uma cesárea. Tudo caminhando perfeitamente bem. Então, dei entrada no dia 9 de agosto de 1999 ao hospital, estando já preparada. Por fim, fui para o centro cirúrgico e de lá, de todas as maneiras, eu estava bem tranquilizada para que tudo corresse melhor possível. Devido a uma possibilidade de hemorragias que eu poderia ter naquele momento. Pois meu sangue ele necessitava de um certo preparo, amados. Eu recebi então fatores coagulantes antes da cirurgia e os médicos optaram por uma anestesia geral. E assim então começa a minha história. Eu que almejava assistir o parto, amados, agora eu já não poderia mais. Devido à anestesia geral, eu apaguei. Mas, assim ainda tudo estava no controle da situação. Tudo sob controle. Os médicos relataram, por fim, que eu sangrei muito. Mesmo com o preparo que o sangue teve, e que mesmo fraca, com tantas percas de sangue, ainda assim, na medida do possível, a cirurgia foi bem sucedida. E amados, eu quero dizer para vocês que o Senhor ali esteve comigo, do meu lado, e controlava toda a situação. Mas ao acordar, amados, após o efeito da anestesia, uma forte tosse me fez abrir um ponto de minha cesárea e eu tive uma complicação naquele determinado ponto e ainda não o bastante, uma enfermeira me aplicou uma injeção errada que acabou contribuindo para o sangramento mais daquele ponto que já estava complicado e que agora começava a inflamar. Eu, como qualquer mãe, apenas queria ganhar o bebê e voltar para casa feliz e com ele nos meus braços. Ah, mas amados, aquele encanto da maternidade começava agora a se transformar em um desespero de dor. Solidão, pois os pontos estavam agora cada vez mais infeccionando e eu já não podia mais ficar com a minha bebê em meu quarto. E nem tampouco amamentar devido à infecção, e nem tampouco receber visitas. Amados, por fim, fiquei isolada em um quarto. Eu chorava a dor de uma mãe que acabava de ter o seu filho e não podia cuidar do seu próprio filho. Por percas de sangue, pelo ponto inflamado, a fraqueza no meu corpo e os seios agora começavam a empedrar por não poder amamentar mais a minha bebê.
Comecei a ficar com febre alta e então me sobreveio uma infecção tão forte, amados, que agora passeava pelo meu sangue. Essa bactéria, ao passar pelo meu sangue, causou um tremor fortíssimo chamado de bacteremia. A minha pressão foi para 18/16 e eu tremia sem controle e com muita dificuldade. Mesmo assim, amados, eu consegui alcançar a campainha e toquei a emergência. Logo vieram a equipe médica, me cobriram com muitos cobertores, com medicações, começaram a controlar aquele tremor. E a pressão começou a baixar, a ponto, amados, de quase me dar uma parada cardíaca. Mas, amados, mais uma vez eu digo, Deus ali estava, no controle da situação, aleluias. Mesmo eu achando que seria a minha morte e que eu estava só, Deus estava agora enviando o socorro dele. E ali as suas mãos reverteram a situação e conseguiram bloquear o tremor e o efeito da passagem da bactéria no meu sangue. E os médicos introduziram um antibiótico muito forte pela minha veia. Com isso, amados, já se faziam 10 dias de internação e eu estava muito angustiada. Eu apenas chorava, clamava por socorro do Senhor, que me tirasse o mais rápido possível daquele hospital. Pois, amados, eu já não estava aguentando mais. A tristeza corroía o meu coração. E eu não estava entendendo o porquê de tudo aquilo e por que estar ali tanto tempo. Nesse dia, amados, no 10º dia, eu acabava de fazer um forte clamor a Deus. Me lembro como se fosse hoje. A porta do meu quarto estava aberta e eu, com a Bíblia ainda nas mãos, eu li a palavra do Senhor. Quando de repente uma moça gestante apareceu na porta do meu quarto e, ao me ver com a Bíblia, ela entrou rapidamente e se sentou em uma cadeira que ficava aos pés da minha cama. E ela me disse: "Por favor, tire uma palavra para mim em prantos." E ainda disse: "Acabei de chegar hoje, moça, e vou ter que passar às pressas por uma cesárea de emergência, pois eu estou com uma complicação, eu estou muito mal, e os médicos acabaram de dizer que eu estou correndo risco de morte, pois eu tomei muitos remédios a fim de causar um aborto ao meu bebê. Pois eu não o quero, porque este bebê é um fruto de um relacionamento onde o homem com quem eu estava é um homem casado. E ele já não me quer mais e nem quer o bebê. E por isso resolvi abortar." Mas, amados, o bebê estava ótimo. E ela que estava sofrendo com toda a consequência dessa tentativa de aborto. E ela ainda continuou a me dizer: "Com o bebê nada aconteceu, mas eu estou morrendo. E os médicos não têm certeza se eu vou sair com vida dessa cirurgia. Então, por favor, se você puder, tire uma palavra para mim." E em meio às lágrimas, tudo isso, amados, acontecia e ela ainda continuou a me dizer. Eu era uma jovem, cantava e adorava a Jesus e tinha um lindo trabalho na igreja. Eu era líder de um grupo de jovens. Juntos nós louvávamos ao Senhor. Mas, amada, infelizmente eu me deixei levar ao pecado. Eu acabei conhecendo este homem. Ele me iludiu, ele entrou na minha vida, ele me enganou, eu acreditei, aproveitou de mim. Agora eu engravidei. E agora, simplesmente, ele não me quer mais e não quer nem saber do próprio filho. E disse para mim que ele era casado e não queria nem me ver mais pintado de ouro. Pois ela teve coragem de confessar isso, amados. Tudo isso para mim.
E ainda, muito angustiada, ela continuou a dizer a mim: eu estou muito arrependida. Eu preciso de uma palavra de Deus. Eu não sei se eu vou estar viva daqui a alguns minutos. E então, amados, eu disse a ela: claro, sim, eu vou tirar uma palavra para você. E eu fechei os olhos e eu clamei a Deus e pedi: Deus, dê uma palavra para essa moça. Fale com ela agora, ó Deus. E a palavra, amados, saiu em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. E disse assim: para quem será oferecida a entrada no reino eterno? Não para estes. Ou seja, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos e nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Amados, ela entendeu perfeitamente a palavra de Deus. Eu expliquei bem detalhes e detalhes a ela. Eu disse a ela que daquela maneira que ela estava naquele momento, que o Senhor Jesus, se pedisse a alma dela, ela jamais entraria no reino dos céus. E se ela não se arrependesse dos seus pecados, e se ela não se voltasse para a presença de Deus, a sua alma verdadeiramente perderia a salvação. Pois a Bíblia, bem clara assim, estava dizendo. Então, naquela hora, ela precisou voltar às pressas para o seu leito, porque iria começar as preparações da cirurgia. E tinha alguns exames a realizar. Mas o rápido possível que fosse, e a enfermeira não a deixou mais ficar em meu quarto e a levou. Então, meus amados, eu comecei a entender o mistério de Deus e o que é que Ele estava fazendo em minha vida. E eu comecei a entender, então, o que eu estava fazendo naquele hospital. Eu agora estava começando a entender que o Senhor queria usar-me para ser um instrumento de salvação na vida daquela moça. Mas a obra não estava concluída, amados. A moça tinha ido novamente para o quarto, eu não sei. E então, eu orei ao Senhor e pedi que me desse ainda a oportunidade de vê-la para acabar a obra e orar por ela e fazer o apelo para que ela pudesse reconciliar com Jesus. Pedi a Deus novamente um encontro, antes que ela fosse para a mesa de cirurgia. Naquela noite eu fiquei preocupada com a vida dela, eu orei e aí peguei no sono. Ao amanhecer, era exatamente às 6 horas da manhã, eu tinha acabado de receber a visita dos médicos e, infelizmente, a notícia que não tinham previsão da minha alta. Quando acabou a visita dos médicos, eu consegui escapar do meu quarto e dei uma entrada rapidamente no quarto daquela moça, onde possivelmente eu poderia encontrá-la. Por fim, graças a Deus, ali estava ela ainda. Ela não tinha ido para a mesa de cirurgia. Oh, glórias! O Senhor estava no controle mais uma vez da situação. Eu cheguei bem perto dela, com uma voz suave, ela estava com os olhos fechados, e eu disse a ela: moça. E ela abriu os olhos, e ela me disse, em lágrimas: eu pedi a Deus para poder te ver, pois eu quero pedir perdão a Deus pelos meus pecados.
E eu perguntei a ela se ela gostaria de voltar para a presença de Deus e de se reconciliar com Jesus e de se arrepender desses seus pecados. E ela disse que sim, aleluias. Por fim, amados, eu orei, fiz o apelo, fiz tudo o que tinha a ser feito. Ela se arrependeu e se reconciliou com Jesus. E eu pedi que Jesus novamente escrevesse o nome dela no livro da vida e que a perdoasse e que fizesse segundo a vontade dele na vida dela. E assim entreguei a vida dela nas mãos dele. Aleluias. Não podendo mais ficar ali, eu tive que voltar para o meu quarto. Me sentei aos pés da minha cama e eu orei ao Senhor. Pai, cuida dela. Eis aí essa obra, eu te entrego ela nas tuas mãos. Então, amados, de repente eu me surpreendi, levei até um susto com o retorno da minha médica, que apontou na porta do meu quarto. Olhou para mim, falou: Michele? Oi, Michele. Você já pode ir embora, tá? Você já está de alta. Aleluias. Eu nem acreditei, amados. Como Deus é tremendo. Eu estava sem palavras. Aleluias. Eu só chorava naquele momento e agradecia. Agora sim eu podia entender como todas as coisas nos acontecem para o bem e para fazer o bem. A verdadeira obra do Pai. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Aleluias. Por fim, amados, eu fui para minha casa. Eu não tive mais notícias daquela moça. Mas eu sei que a vontade de Deus naquele hospital foi concluída. Por isso, meu irmão, minha amada, eu digo a você, Ele também pode usar você. E se Ele te escolher para uma obra, tenha certeza que Ele vai te capacitar. Ele usa quem Ele quer, Ele usa quando Ele quer. E Ele sempre nos surpreenderá. Pois Ele não escolhe os capacitados, amados. Mas Ele vai capacitar aqueles que Ele escolher. Então, o que eu digo a você hoje é que você não rejeite a obra de Deus em sua vida. Não rejeite o chamado de Deus, pois você será recompensado na hora certa e você alcançará a sua vitória. Não desista, meu irmão. Não desista, minha amada. As lutas são tantas, são grandes, mas tenha certeza que tudo é para edificação. Você pode estar passando essa prova aí. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo contigo hoje, mas saiba disso, que a sua vitória vai chegar e através desta prova você será uma edificação na vida de outra. Quero deixar uma palavra para você em João 15, versículo 16, que diz assim: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Deus abençoe as suas vidas grandiosamente. Fiquem todos na paz com Deus.